O segundo método contraceptivo mais usado no Brasil pode causar sérios problemas se usado sem a orientação médica. A pílula tem quase 100% de eficácia, é verdade, mas traz sérios riscos para algumas mulheres. Portanto, preste atenção nesta reportagem da Elaine Cortez. Para muitas mulheres é tão inofensivo e comum quanto beber água. Foi assim que Juliana tomou a pílula anticoncepcional por 3 meses. Eu tomava no piloto automático, sempre no mesmo horário. Muitas vezes eu não precisava nem olhar no relógio, porque chegava a hora do anticoncepcional, eu sabia quando chegava a hora dele. Ela tinha 16 anos quando recorreu ao método para evitar uma gravidez indesejada. Hoje, aos 24 anos, conta que sofre com os efeitos de apenas 3 meses de uso. Eu tive uma trombose venosa profunda na perna esquerda. Eu nunca mais tive uma vida normal. Eu tenho 5 centímetros de diferença de circunferência de uma perna para outra. Eu posso ter outras tromboses a qualquer momento. A comprovação de que o anticoncepcional foi o fator desencadeante veio da equipe médica. A primeira pergunta, quando eu dei entrada no hospital, foi se eu tomava anticoncepcional. Porque muitas meninas da minha faixa etária, na época eu tinha 16 anos, estavam dando entrada em hospitais porque tiveram trombose por causa de anticoncepcional. Então, depois disso, foi constatado, sim, que o problema que eu tive foi por causa do uso de anticoncepcional. Eu não poderia usar. Juliana não sabia que tinha predisposição genética para problemas circulatórios que poderiam ser agravados com o uso do anticoncepcional. Já a Daniela tinha consciência de pelo menos 2 fatores de risco. A bacharel em Direito é hipertensa e tem sobrepeso. Quase no fim da 3ª cartela, precisou ser internada às pressas. No fim da última semana, pouco antes de ter alta, do hospital ela contou como a pílula foi prescrita. Usei esse anticoncepcional por causa da insistência do meu ginecologista. Porque ele sabia, eu falei que eu tenho hipertensão e tenho sobrepeso. Daniela sofreu embolia pulmonar e trombose em uma das pernas. Segundo ela, os médicos também confirmaram que foram consequências do método contraceptivo que usou. A trombose acontece quando coágulos de sangue se formam dentro de uma veia. Na maioria dos casos, o trombo forma-se na panturrilha, na batata da perna ou nas coxas. A doença pode ser silenciosa ou apresentar sintomas como dor e inchaço. Uma das mais graves complicações é quando o coágulo se desloca até o pulmão e obstrui uma artéria. Dependendo do tamanho desse coágulo, a trombose que evolui para a embolia pode até provocar morte súbita. Daiane teve embolia pulmonar e quase morreu, sem histórico de nenhuma doença que pudesse aumentar os riscos de usar o anticoncepcional em comprimido ou predisposição genética. Também nunca foi fumante. Ainda assim, foi vítima dos efeitos da pílula no organismo. Eu fiquei muito mal, foi uma coisa muito complicada. Daiane, Daniela e Juliana. 3 mulheres com histórias diferentes e o mesmo prejuízo à saúde. Exemplos parecidos se repetem na internet. Um dos grupos que movimenta as redes sociais, com mais de 80 mil pessoas, é identificado como Vítimas de Anticoncepcionais. O movimento pede que seja obrigatória, sob pena de punições, a informação completa sobre os riscos do uso de pílulas nos consultórios médicos. Este ginecologista concorda. É muito importante que esse médico faça um bom histórico, uma boa anamnese, que ele solicite exames detalhados, exames de sangue, exames de dosagem de hormônio, um ultrassom transvaginal, para que ele possa averiguar nessa paciente os prováveis riscos e saber corretamente o tipo de anticoncepcional que essa paciente tem indicação de tomar e que não ela venha a tomar um medicamento sem uma boa orientação médica.
Embora as bulas dos anticoncepcionais informem que são raros os casos de surgimento de trombose e outras complicações pelo uso desse tipo de remédio, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, admite que as estatísticas são falhas, porque a notificação não é obrigatória e por isso quase nunca é feita. O laboratório ele não quer que nada de ruim venha acontecer, principalmente colocando em risco a vida de uma paciente. Então o laboratório se preserva de todos os estudos científicos para que isso não venha acontecer. O médico alerta que, mesmo sendo incomum, podem acontecer situações como a de Daiane, nas quais, sem fatores de risco aparentes, apenas o uso da pílula provoque uma reação adversa no organismo. Na opinião do especialista, os anticoncepcionais deveriam entrar para a lista dos medicamentos que só podem ser vendidos com prescrição médica. A paciente às vezes não tem acesso ao médico. Ela vai num posto de saúde, demora 2, 3 meses para passar em consulta. O que ela faz? Com a amiga, ou com a vizinha, ou com a tia, ela vai e pega o nome de um anticoncepcional e começa a tomar de uma maneira indiscriminada. No Brasil, 1 em cada 4 mulheres escolhe a pílula oral para evitar a gravidez, de acordo com o Ministério da Saúde. Depois dos preservativos masculinos, esse é o método contraceptivo mais usado, com 99% de eficácia. O tipo mais usado é justamente o que apresenta maior risco, o monofásico, que concentra os hormônios progesterona e estrógeno. Os injetáveis, também aderidos por muitas mulheres, vêm na sequência. Eles concentram um volume elevado de hormônios para protegerem por mais tempo, por isso também são perigosos. Entre os contraceptivos orais que apresentam menor risco à saúde estão os trifásicos, que funcionam com dosagem determinada para cada momento do ciclo menstrual, de acordo com a produção natural dos hormônios, além das mini-pílulas, que só contêm progesterona, o hormônio menos ofensivo. Mas há muitas opções além dos comprimidos e com efeitos ainda menores. Você tem o anel vaginal, que é um método fantástico. Você tem os implantes intradérmicos. Os preservativos ainda são os mais seguros quando se trata de evitar uma gravidez indesejada. Além de prevenir doenças sexualmente transmissíveis, não provocam nenhum efeito colateral. Para os adeptos da tabelinha, fica a dica do ginecologista. O risco é enorme, enorme. Cada mulher tem um período que pode variar a sua ovulação. Você vai ter um risco de mais de 60% de uma gravidez indesejada. Vale lembrar que o anticoncepcional não é o que faz mal à saúde, mas o uso errado dele. Para cada mulher há um tipo mais seguro. Para descobrir, é preciso conhecer o próprio corpo e se prevenir primeiro na escolha de um bom médico.